galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia com cara de sexta-feira e hoje é sexta-feira, né? Como é que vai terminar essa semana? Não sei. O que eu sei é que ontem tivemos aí mais desdobramentos dessas confusões internacionais que vem tomando conta do noticiário brasileiro. Guga Chakra dobrou a meta e sua aposta no bolsonarismo. Eu não estou reconhecendo mais o Guga. Aí o Matheus Leitão, né, filho da Miriam, parece aí que tá meio chateado, dizendo aí que é questão de tempo, o que confirma até duas entrevistas, na verdade, uma entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu, na verdade ele fala com a coluna do Yoga Delha, uma informação que saiu inicialmente no Globo, sobre um prazo para toda essa confusão, e aí tiveram mais algumas análises na imprensa, a atuação do governo Lula, algumas puxadas de orelha, enfim, tudo isso muito mais. Quero falar também sobre liberdade de expressão, uma decisão que ocorreu no dia de ontem, com alguns jornalistas do consórcio, trazer para o contexto, mostrar a Globo escandalizada. A Globo tá demais. Aí na segunda parte do vídeo de hoje, temos que falar do Painho, né? Que não tá bem. Não tá bem. Não tá sendo vaiado, enquanto o Bolsonaro tá sendo aplaudido. Isso lá, né? No evento da frente dos prefeitos. Aí quero comentar sobre algumas coisas ligadas à economia. Falar de ontem, o Haddad, como sempre, brilhando, fazendo o que ele faz de melhor. Imposto e taxa. E corte de gasto. De pobre. Né? Como sempre, né? O companheiro Haddad. Enfim, isso muito mais. Vamos começar, que é para dar tempo de comentar sobre tudo. E antes de falar sobre as confusões internacionais, só umas coisinhas bem rápidas. Também quero falar do Batista Júnior. Uma, essa daqui. Mota marca reunião com o líder do PL para fazer proposta sobre anistia. Mota, segundo apurou a coluna, chamou o Sóstenes para tentar convencer a sigla de Bolsonaro a topar a criação de uma comissão especial para tratar do projeto. Se for uma comissão especial, enfim, várias sessões, aí o PT vai empurrar com a barriga, vão tentar construir um texto que, na minha concepção, né, a boa vontade é tão grande que eu acho que não vai para lugar nenhum. Sóstenes, no entanto, disse a coluna, né, falou com o Guga Delha e o Zucchi, que não pretende aceitar a proposta de Mota. O líder do PL cobrará que Hugo Mota paute o requerimento de urgência do projeto que já tem as assinaturas necessárias. E acelere aí o trâmite da coisa. Poxa, se tá ruim, se quer mudar alguma coisa, muda no plenário. Altera no plenário. Chega a um consenso, coloca no plenário e agiliza. Cria uma comissão especial, nossa. Falar ainda rapidinho do caso do Batista Júnior. Ontem Bolsonaro postou essa notícia aqui, que é no mínimo curiosa. Batista Júnior disse que participou de reunião sobre minuta do golpe, mas não leu o documento. Então, assim, como é que você pode classificar que existe uma tentativa de golpe, ou até mesmo falar que é uma minuta do golpe, se você não sabe nem o que está no papel? Não é meio incoerente? Eu não tô nem defendendo o Bolsonaro, eu tô falando que pra você falar, cara, que é uma minuta de golpe, você não deveria ler o papel? E se no papel não tiver nada? E se o que tá no papel são coisas, assim, bobas, né? Enfim, né? Parece que essa falta de memória do Batista Júnior, né? Aqui no caso não é nem falta de memória, né? Falta de memória foi a questão do Anderson Torres. Aqui talvez seja falta de boa vontade. É algo que até estranha, porque quando você olha o passado, essa notícia aqui é de 2022. A data de publicação dela foi no dia 14 de novembro de 2022. Comandante da FAB curte mensagens com pedidos golpistas no Twitter. Nosso grande defensor da moral e dos bons costumes, Batista Júnior, que não lembra se Anderson Torres estava lá, que não leu a minuta, né, curtindo, né, postagens com conteúdos, segundo a imprensa, golpistas. A matéria na época, né, citava o Guilherme Amado. As curtidas foram reveladas nessa segunda pelo Guilherme Amado. Uma das mensagens que ganharam um like de Batista Júnior foi enviada por um apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro, que escreveu SOS Forças Armadas, expressão que sinaliza um pedido de socorro às forças. Você vê, né? Aí o mesmo Batista Júnior mostra aí que ele faz parte da escola Sérgio Moro e Roberto Campos. Ex-comandante da FAB fechou contratos com Airbus antes de assumir cargo na empresa. Aprendeu com o Moro e com o Roberto Campos. Filho do ex-comandante, também atua em empresa com contratos milionários com a aeronáutica.
Ex-comandante da FAB, que aprovou compra dos jatos KC-30, virou consultor da Airbus. Pois é, né? Consultor sênior de estratégia, isso em novembro de 2023, meses após ser substituído na FAB. No mínimo curioso, mas tudo em nome do Estado Democrático de Direito. Mas vamos lá. Vamos começar com o assunto mesmo pra valer, né? Estamos de volta da novela Novo Testamento. Emocionante. E parece que os próximos dias realmente serão emocionantes. Líder do PT quer prisão de Eduardo Bolsonaro por atentado à soberania nacional. Logo o PT. O PT falando em soberania nacional. Aí tá ali, o Lindenberg já entrou com um pedido na PGR contra Eduardo Bolsonaro, alegando que sua conduta nos Estados Unidos fere a soberania nacional e pede instauração de um crédito criminal. Aí o Felipe Barros responde ao Lindenberg falando o seguinte, peraí, o PT está no poder novamente por interferência do Partido Democrata na nossa soberania. O PT está no poder pelas mãos da USAID, entidade americana bilionária que ajudou e muito a criação do complexo industrial da censura no Brasil, ferramenta que correu a nossa democracia. O PT, partido Lindenberg, fez a maior campanha de difamação da história em âmbito internacional contra o Brasil em 2019, espalhando mentiras sobre o nosso meio ambiente e, por consequência, gerando sanções econômicas contra o nosso país. O PT é um partido que se alimenta de pautas estrangeiras a partir de ONGs e fundações bilionárias. Cria divisões por raça, gênero e toda sorte de subterfúgios que são alheios à cultura brasileira. Tudo por poder para nos dividir. Desde que foi criada, a esquerda brasileira teve na Internacional Socialista um de seus pilares institucionais. Portanto, agora que a direita brasileira luta por direitos fundamentais básicos como liberdade de expressão e o devido processo legal, agora o PT quer falar de soberania? Ora, é justamente pela soberania plena do povo brasileiro que meu irmão Eduardo Bolsonaro está lutando. Não subestimem a inteligência dos brasileiros. Nós vamos resgatar nossa democracia, pois é isso que todos nas ruas querem. Lutaremos até o fim para que os ventos da liberdade possam soprar no Brasil novamente. Aí começa. A Globo e o Metrópolis ontem estavam disputando para ver quem dava o furo. Primeiro vem o Lauro Jardim. Eduardo Bolsonaro prevê sanções dentro de 2 ou 3 semanas. Só que Lauro não falou diretamente com Eduardo. Aí o Lauro comenta que Eduardo Bolsonaro esteve 2 semanas atrás em Nova York e garantiu a alguns interlocutores que o governo Trump aplicaria em breve sanções. Anteontem, em outra conversa com um aliado, previu que as sanções aconteceriam dentro de 2 ou 3 semanas. Aí, Lauro Jardim publica isso 10 da manhã. Da 4 da tarde, o Gadelha deve ter ficado curioso, às vezes não acredita nas palavras do seu colega Lauro Jardim, e o Gadelha resolveu falar com o próprio Eduardo Bolsonaro. Então aqui, tá ali, ó, aspas, com o que Eduardo falou. Eduardo falou exatamente o que tá ali, ó, mas tá ali, ó. A previsão de Eduardo sobre quando vai ter a confusão. Em conversa com a coluna, Eduardo previu que os Estados Unidos devem oficializar as sanções rapidamente, possivelmente inclusive até o final de maio, semana que vem. Aspas, está todo mundo precificando, já que vai sair a sanção. Só acho que 2, 3 semanas é muito tempo. Vai sair antes. Disse Eduardo Bolsonaro à coluna. Aí mais uma bate-bola. Não, calma. Antes do bate-bola Metrópolis Globo. Aí sobre aí, sai ou não sai? Filho da Mira Leitão, né? Matheus Leitão. Por que a punição, a sanção, né? É uma questão de tempo. Bom, se é uma questão de tempo, é uma certeza. Se é uma questão de tempo, é uma certeza. Só saber agora quando, né? Marco Rubio não fez apenas uma sinalização sobre possíveis sanções. Não foi só isso. O chefe da diplomacia americana não foi nada pacífico, como manda a tradição do posto que ocupa. E afirmou durante uma sessão na Câmara, está sendo analisado neste momento e há uma grande possibilidade de que aconteça. Isso é praticamente uma afirmação.
de que algum tipo de sanção acontecerá com base na lei global Magnitsky, que permite punir estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos ou em casos de corrupção. Durante o evento político na casa, o deputado republicano Corey Mills, capacho de Donald Trump, eu gosto desse juízo de valor. Eu gosto desse juízo de valor e essa opinião, como se fosse um fato. Capacho do Trump foi o responsável por fazer a pergunta a Marco Rubio, que deu a contundente declaração. Mills também disse sandices. Qual foi a maluquice, Matheus Leitão? Olha lá, ó. A loucura que o Mills disse. Ele falou como a avaliação de que o Brasil enfrenta um alarmante retrocesso nos direitos humanos. É um maluco. Óbvio que não. A luta pelos direitos humanos no Brasil está cada vez maior. Ainda mais no governo Lula. O direito dos humanos nunca teve retrocesso. E pior, para ele, Bolsonaro se tornará em breve um preso político. Realmente esse meu não sabe de nada, né? É tudo fake news, tudo sandice. Obviamente que isso não é verdade. É a narrativa de Eduardo Bolsonaro dando certo. Eduardo. Ou seja, é quando nos aliados da extrema-direita trumpista, ao mesmo tempo não é nada bom para o magistrado sofrer uma sanção como esta envolvendo as palavras violações de direitos humanos e uma declaração de um secretário de Estado americano contra ele que já está sendo processado por empresas do Trump. Mas não é só a direita norte-americana que vê exageros no trabalho dele, né? Exageros. Essa palavra é bonita. O jornal The New York Times fez uma reportagem questionando, em alguns pontos, a atuação do ministro, né? O Supremo está salvando ou ameaçando a democracia? Eu acho que a revista The Economist, ela também fez alguns questionamentos, né? E aí o Matheus Leitão, né, relembra. A coluna já mostrou alguns problemas no trabalho feito na corte, apesar da maioria dos textos serem favoráveis ao trabalho do magistrado. A gente tá aqui apoiando, mas tem uns exageros, né? Tem uns probleminhas. Tem uns probleminhazinhos, viu? Aí veio o Gadelha, 9h40 da manhã. Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump ao ministro. Aí tá ali, né? O Gadelha diz, ó, que informaram a coluna sob reserva fontes do Palácio do Planalto e da diplomacia brasileira. Então, assim, a turma do Lula falou, o Lula já avisou aqui no Planalto, o Lula parou o Brasil. O Lula não vai deixar nenhum de seus amigos para trás. Aí, do mesmo jeito que o Igor Gadelha não acreditou no Lauro Jardim, a Bela Megali não acreditou no Igor Gadelha. Como assim, fonte sob reserva? Eu não confio no Igor Gadelha. Ela foi lá checar por ela mesma. 11h50 da manhã, o recado que ministros da corte receberam do governo Lula após as ameaças americanas. E tá ali. A mensagem é que o Ministério das Relações Exteriores foi orientado a agir com firmeza neste caso. Boa. Pau. Quero saber se vai ser o Celso Amorim que vai entrar em campo. Eu quero o Celso Amorim. Eu gosto dele. Ele é brabo. Não manda aquele Mauro Vieira, que é um banana. Não vai defender como deve. Tem que mandar o Celso Amorim. Sangue no zóio. Amigo do Fidel, né, do Maduro, de toda essa turma democrática da América Latina. Esse daí não passa vergonha. Não vai deixar ninguém na chuva. Vá, Lula. Vá. 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 Depois você vai ter que lidar com jornalistas como o Mário Sabino. Depois você vai ter que lidar com esses jornalistas antidemocráticos. Você vê, né? Até o momento, tirando as matérias do consórcio, eu trouxe a matéria do Batista Júnior do site de esquerda. Foi por isso que eu resolvi trazer, que é o ICL, do Instituto Chupa Lula. Nós aqui não trabalhamos com blogs bolsonaristas. É com o Instituto Chupa Lula, para ninguém reclamar. E com notícias do consórcio. Então assim, tá achando ruim? Vai para cima do consórcio. Reclama lá. Eles que são os golpistas. Nós estamos aqui para defender a honra da democracia brasileira. Sanções dos Estados Unidos, né, ao ministro. O Planalto deveria ser sóbrio na reação. O Mário Sabino, acho que ele está esperando demais, né? Sóbrio. Sóbrio.
Sobriedade é uma parada. Não sei, né? Não combina com o Lula. Sem entrar no mérito das acusações contra o ministro, observo que, assim como o Brasil está livre para sancionar um cidadão americano que julga ter desrespeitado as suas leis, os Estados Unidos também o estão para impor sanções a um cidadão brasileiro que julgam ter ferido seus princípios. Eu acho que o Mário Sabino aqui tem um ponto, né? Como é que funciona a sanção? Tu tem que pedir, ô país, eu posso sancionar fulano? Eu tô incomodado com ele. Eu acho que não é assim que funciona, né? Então acho que o Mário Sabino realmente tem um ponto. Essa história aí que, está ferindo a soberania. Irmão, olha só, a gente tá fazendo nada, a gente tá só sancionando. A gente só tá falando que as relações do fulano desse CPF com o meu país, né, elas estão abaladas. Só isso. Eu não tô impondo nada, eu não tô mandando o seu país fazer nada. Você tá aí, eu tô cá. Uma punição. É até difícil entender essa questão da soberania. Os motivos ideológicos que levariam o governo Trump a punir estão dados. O presidente americano é aliado de Bolsonaro, mas é da vida que governos ajam politicamente no campo internacional, o que certamente não os torna imunes a críticas e até retaliações. Ademais, ministros do Supremo arrogaram-se um papel político e é natural, portanto, que estejam expostos a respostas igualmente políticas. Bom, tem uma certa lógica, né? É no tom e na amplitude da sua reação que o governo brasileiro deveria pensar com imenso cuidado, antes de tomar as dores do ministro e de atrair para si a ira do governo americano. Divulgou uma nota firme, mas sóbria, de solidariedade à justiça brasileira, evitando ao máximo a fulanização, vá lá. Faz parte. E além disso, em um momento de relações delicadas com os Estados Unidos, pode ser contraprodutivo para os interesses brasileiros, já suficientemente ameaçados pela senha tarifária do Trump. Uma reação desproporcional reforçaria ainda a interpretação alardeada pelos bolsonaristas, mas não só por eles, de que Lula e a instância máxima do nosso judiciário se movimentam em dobradinha. Não a depender do que Lula for fazer, e você vê inclusive, né, o Lindenberg acionando a PGR contra Eduardo Bolsonaro, isso acaba por justificar o discurso, né, dos críticos. Então Lula devia pensar muito bem aí, né, no que ele está pensando em fazer. Em horas como esta, chama-se a diplomacia para tentar evitar o pior cenário. Ainda há tempo, sem perder de vista que o governo brasileiro não é o Supremo e que o ministro sempre poderá recorrer à justiça americana se vier a ser sancionado, né? Não é assim que funciona? Decisão judicial se cumpre. Aí depois você vai lá e recorre. Não é isso que ensinam na imprensa o tempo todo? Não que os políticos repetem ad eterno? Decisão judicial se cumpre. Depois você vai lá e questiona. Na corte. É o processo. Enfim. Aí hoje de madrugada, vocês estavam dormindo ainda, né? A maioria, às 4 horas da manhã, não tinha quase ninguém de pé. A Bela Megali disse que, sob Trump, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil muda tom na relação com o Supremo. Eu fiquei me perguntando, né? Desde quando existe um diálogo, né? Porque assim, se você percebeu que tem uma mudança de tom, é porque você costuma bater papo. Se você nunca bateu papo com uma pessoa, como é que sabe que o tom da pessoa mudou? Você conhece ela? Então, se você conhece, né? Assim, tá, então, não sei. Né? Então, tinha um diálogo, existia isso? Existia um diálogo antes? Na era do Biden? Era isso? Só tô perguntando, viu? Mas tá ali, ó, tem chamado a atenção de ministros a mudança de tom nas conversas com representantes da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil. Segundo relatos de magistrados à coluna, o novo comportamento foi adotado após a posse do Trump. Entre os temas que passaram a ser abordados por representantes de governo Trump no Brasil, com os integrantes da corte, estão os processos dos envolvidos no 8 de janeiro e também sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo Bolsonaro e aliados. As conversas têm sido feitas com magistrados que mantêm contato com a Embaixada dos Estados Unidos desde que outros presidentes estavam no comando do executivo do país. Linda relação, hein? Uma baita relação. Isso é bonito, eu gosto. Isso é lindo.
Segundo esses ministros, a chegada de Trump na Casa Branca mudou por completo o tom dos diálogos. Linda amizade, né? Se desfazendo por conta do Trump. Ah, Trump, por que você fez isso? Aí vem primeiro o Pablo Hortelado, né? Nosso sensorzinho favorito da Globo. Começa mais ou menos e vai, né, daquele jeito. Cadê o Pablo Hortelado? Qual é o Pablo Hortelado, senhor? Eita, esqueci de mandar pra mim mesmo. Deixa eu abrir o Twitter aqui da Globo, não é difícil achar não. Ah não, mandei pra mim mesmo, tá aqui ó. Eu tenho um link. Aqui. Eu queria só retomar e concordar aí tanto com o Guga quanto com o Valdo sobre a natureza dessa questão que gerou essa celeuma toda e com a inadequação da resposta do governo americano, né? Até 2022, o Brasil tinha um consenso sobre como lidar com conteúdo ilícito nas mídias sociais. A gente não suspende conta, porque suspender conta é fazer censura prévia. Se tem um conteúdo ilícito que é alvo de algum julgamento, de alguma decisão judicial, você tira aquela publicação em específica que está em desacordo com a legislação e a pessoa segue exercendo sua liberdade de expressão. Esse era o consenso que o Brasil tinha até 2022, quando veio a crise política das campanhas antidemocráticas, gente pedindo para o exército a intervir militarmente, campanha para desacreditar a urna. Durante aquele final do ano de 2023 e janeiro de 2023, diante das circunstâncias excepcionais, se reviu esse entendimento e se bloqueou contas que estavam ativamente engajadas nessa campanha, porque não fazia sentido você fazer 10, todo dia ficar mandando solicitações para ficar retirando conteúdo de alguém que está agindo compulsivamente numa campanha orquestrada. Só que esse momento político, final de 2022, início de 2023, já passou. Agora, a prática de manter a suspensão de contas, ela segue vigente. Essa prática, no meu entendimento, é censura prévia. É uma coisa que não se justifica de maneira nenhuma. Agora, isso, no meu entendimento também, é uma questão nossa, dos brasileiros. Isso não cabe ao governo americano ficar decidindo fazer sanção em quem ele acha que é um ator que está agindo de maneira inadequada na visão dele. Isso é um debate brasileiro. A gente tem discutido isso aqui, se discute nos meios de comunicação, nos jornais, nas revistas acadêmicas, é uma discussão viva na sociedade brasileira sobre a melhor maneira de regular as mídias sociais. Não cabe ao governo americano intervir nisso com uma sanção a uma pessoa. Chama a atenção que em 2027... dependendo do timing disso, em 2027, provavelmente, o Alexandre de Moraes será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, vai ser uma sanção que vai incidir sobre um chefe de poder brasileiro. Isso é completamente inadequado, é uma ingerência na política brasileira e não cabe, embora a discussão sobre a suspensão de contas seja perfeitamente pertinente. Eu acho que o Pablo Hortelado deveria ler a coluna do Mário Sabino. Ele deveria ler a coluna do Mário Sabino. Ele refletir aí sobre o que ele tá falando, né? E eu acho que ele não concordou. Eu acho que ele concordou sem concordar. Porque ele começa falando que ele quer concordar com o Guga e com o Valdo. Mas igual o Guga não tem, não. O Guga bolsonarizou de vez. Guga Chakra bolsonarizou. Cadê, rapaz? Pior que o vídeo do Pablo Hortelado eu baixei. Quando não baixei, foi o do Guga Chakra. Mas tá aqui, ó. Vá lá, Guguinha. Grande Guga Noblar. Americano, ainda em começo de carreira da Flórida, mas faz parte de uma bancada no Congresso americano que tem muita conexão com a América Latina, que acompanha muitos acontecimentos latino-americanos, a política latino-americana. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, também acompanha muito a política da América
América Latina. Ele é fluente em espanhol, entende um pouco de português. Ele está a par do que acontece no Brasil nesse momento. E o que é a Lei Magnitsky? É uma lei que visa punir estrangeiros que cometam crimes relacionados, na visão dos Estados Unidos, relacionados aos Estados Unidos. Uma espécie de sanções. Se você é alvo da Lei Magnitsky, você não pode mais ter cartão de crédito das bandeiras americanas, que são as maiores bandeiras do mundo. Quer dizer, você fica sem cartão de crédito. Até para uso no Brasil, Guga? Até para uso no Brasil. Você não pode ter cartão de crédito, você não pode ter conta em banco. Se o banco permite que você tenha conta, o banco pode sofrer sanções secundárias. Então você fica meio que fora do mercado financeiro. É algo muito grande, Andréia. E o Marco Rubio, ele é secretário de Estado, André, não é algo banal ele falar isso. Ele já disse que está estudando em relação ao Alexandre de Moraes. Já há algo grave nesse momento e talvez essas sanções sejam adotadas. E o motivo, a gente não pode esquecer, diz respeito a brasileiros que são cidadãos americanos ou residentes permanentes que têm a conta bloqueada das redes sociais no Brasil. Eles podem usar aqui nos Estados Unidos. É o Paulo Figueiredo, é o Rodrigo Constantino e o Alan dos Santos, que eu não sei o status migratório. Constantino é cidadão, Paulo Figueiredo tem residência permanente, o green card, aqui nos Estados Unidos. É por esse motivo. E eu já falei ontem no Em Pauta, volto a falar aqui hoje, daí agora uma opinião pessoal antes de passar para o Valdo, eu acho errado manter a conta deles bloqueada, não tem sentido algum. Por que eles estão com as redes sociais deles bloqueadas até hoje? A gente está em 2025. Insisto, eu sou um grande defensor da primeira emenda americana, eu sei que não se aplica ao Brasil, mas eles dão opiniões que a gente pode discordar, pode concordar, isso faz parte. Inclusive eles me criticam muito, eu respondo. Eu não consigo entender por que eles continuam com as contas bloqueadas e o impacto que bloquear essas contas pode ter para o Brasil. É algo muito sério. É a Lei Magnitsky, o Valdo aqui. Não, inclusive, quando você tem uma questão, Guga, que é uma questão de vocês participar de uma articulação tipo a 8 de janeiro, né? Aí você bloquear a conta daquele blogueiro, tudo ok. Mas quando você já está distante de qualquer ação, e hoje não tem no Brasil nenhuma ação em curso para dar um golpe, né? Então ali você está mais debatendo, a não ser que ele esteja ali estimulando violência contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Se isso estiver resultando em ações práticas, aí tem, mas não é o caso atual, né? Não é o caso atual. Eles falam bastante do Trump, eles dão opiniões, criticam o governo, mas não tem nada de... Eles dão opinião deles. Então, assim, insisto mais uma vez, uma visão minha de que é errado. O Valdo concorda comigo, eu não sei se aí concordam com a gente, Andréia, mas minha visão pode culminar na Lei Magnitsky, sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, porque contas deles, do Constantino, do Paulo Figueiredo, são bloqueadas. E insisto, concorde ou não com eles, eles dão opinião deles nas redes sociais nesse momento. Não há nenhum crime que eles estejam cometendo nesse momento. Não faz sentido algum. A gente está em 2025, Andréia, e as contas continuam bloqueadas no Brasil. E os Estados Unidos enxergam como censura, e há uma mobilização, sim, na Câmara dos Deputados e no Departamento de Estado para a adoção de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas acho que tá... Mas veja só, né? Valdo Cruz e Guga Chakra em defesa do desbloqueio das contas. O que eu acho engraçado, sabe o que eu acho engraçado? É que parece que essa turma toda são primos do Batista Júnior. Parece que eles são primos do Batista Júnior, porque o pessoal trata a situação como se assim, como diz aqui o Pablo Celado. Né? O Pablo Celado deixa bem claro. Não, até 2022 a gente tinha um consenso. Você ia na postagem, você não tinha banimento. Será que essa turma fala isso, né, na cara de pau? Ou será que eles realmente não sabem? Porque quantas bloqueadas integralmente, elas não acontecem a partir de 2022.
Antes disso, a gente já tinha contas bloqueadas integralmente, a pessoa proibida de existir nas redes sociais. Isso não começou em 2022. Isso não começou em 2022. Sério, eles falam isso daqui por desconhecimento ou para tentar criar um cenário mentiroso? Mas menos mal, pelo menos o Guga Chakra, diferente aqui do Pablo Hortelado, fala, cara, olha, não dá, né, velho? Não dá, né? E o Valdo Cruz é aquele o papo padrão da imprensa, né? Não, o momento excepcional já passou. Qual momento excepcional? A eleição para eleger o Lula? Então, assim, já elegemos o Lula, então tá de boa. É isso? O momento excepcional foi o esforço concentrado de toda a família Marinho, da Faria Lima, dos bilionários brasileiros, do Soros, do Partido Democrata, da CIA, da USAID, para eleger o Lula. Então, se elegeram o Lula, então agora a gente já passou pelo pior. É isso? É isso? Deixa eu só ver aqui se eu acho uma notícia sobre o que eu tô falando. Deixa eu ver se com a pesquisa que eu tô na cabeça aqui ela vai. Deixa eu ver. Pesquisa rápida do Google. 2021. Conta. Pensa. Brasil. Deixa eu ver. Pronto. Ó. Só pra. Eu tenho essa mania, né? Eu não posso falar alguma coisa e não mostrar, porque senão eu fico parecendo que eu sou jornalista da imprensa. 9 de outubro de 2021, Globo. Primeiro site do Google. É curioso, né? O Google recomenda a Globo. Por ordem do Supremo, Twitter bloqueia 2 contas do blogueiro Alan dos Santos. E o bloqueio, assim, você não pode existir na internet. A conta inteira foi bloqueada. Twitter derruba perfis críticos ao presidente Bolsonaro, né? Aqui tá falando na época. Mas aqui foi o Twitter que derrubou. Após decisão de ministro, Twitter suspende contas de Alan dos Santos. Aí, após a primeira suspensão, Alan passou a utilizar um perfil reserva na plataforma para continuar ativo na rede social. Faz da conta que foi suspensa. Então, assim, o momento excepcional não começa em 2022, né? Entenda como aqui é 2024. Deixa eu ver essa aqui, ó. Como é que a Globo relata? Ele é investigado no inquérito do Supremo, né? Disseminação de fake news. Aí, ó. Conta retida. Pronto, aqui não precisa nem mais além. Não precisa nem além. Porque é exatamente isso que acontece hoje. A conta retida. Essa conta está bloqueada no Brasil em resposta a uma demanda legal. Então, assim, é de doer ver a desinformação, as fake news do Pablo Hortelado. Até 2022, o Brasil tinha um consenso sobre como lidar com conteúdo ilícito nas redes sociais. A gente não suspende a conta, porque suspender conta é fazer censura prévia. E foi o que seu saco de fezes? Olha, bicho, é muita cara de pau, viu? É muita cara de pau da imprensa. Aí vamos continuar, né? O ministro Gilmar Mendes estava ontem lá reclamando nas redes sociais, né, do que está acontecendo, aí falando da necessidade de regulamentar as redes sociais, né, tem que fazer isso, tem que fazer isso. A soberania nacional. Aí o Arthur comenta, né, tá bom, né, o senhor diz isso, tem que regulamentar as redes sociais. Já Barroso pedir auxílio ao Biden para salvar a democracia brasileira, não interfere na nossa democracia. Ao não determinar marco temporal, não fere a soberania. As ONGs receberem recursos estrangeiros para defender interesses internacionais, não fere a democracia. A soberania. Fundos soberanos investirem em ativos estratégicos no Brasil, não fere a soberania. Cartéis de drogas com reserva de territórios e sistemas de justiça paralelos, não fere a soberania. O problema realmente são as redes sociais.
Aí, para consertar as redes sociais, de forma uníssona, quase com a dobradinha, ministros de Lula debatem proposta de regulação das redes. A turma tá, assim, com ímpeto de censurar todo mundo. A Elisa diz, né? Lula perdeu o controle da informação, né? A velha imprensa consegue mais esconder a verdade. E a verdade incomoda quem governa com base em narrativas. E é para mostrar para vocês, né, o consórcio e como o Brasil é injusto. Gente, olha para isso daqui. Juíza condena jornal e colunista que divulgaram remuneração de desembargadora. Decisão determina indenização de R$600 mil por danos morais. A RPS diz que vai recorrer e cita liberdade de expressão. Isso aqui é um absurdo. Eu falo porque é um absurdo já. Tá aqui, o Wilson Lima, jornalista. Eu ia falar do antagonista, né? Mas eu ia falar assim, vassalo do Pedro Cerise. Que é quem manda e desmanda agora. Dono do antagonista. Ele coloca, notícia da Carta Capital, colunista e jornal terão de pagar R$600 mil após matéria sobre salário de juíza no Rio Grande do Sul. Aí ele fala, né? E no Poder Judiciário? Os colegas da Zero Hora foram condenados a pagar R$600 mil a uma juíza porque eles simplesmente mostraram ao público quanto a magistrada recebeu. Detalhe, a juíza recebeu, em um único mês, R$662,3 mil por mês. Querem comentar? Eu comentar. Essa decisão aqui é um absurdo, é um assinte. É um assinte. Nenhum jornalista foi preso. Isso é um absurdo. É um absurdo. Multa sem cadeia? Nem uma tornozeleira eletrônica? Esse não é o padrão. A justiça não pode divergir, porque se fosse um bolsonarista, não seria multa de R$600 mil, seria suspensão do veículo jornalístico com cadeia ou, no mínimo, tornozeleira eletrônica. Esse que é o absurdo. R$600 mil não é absurdo. R$600 mil não é absurdo. O absurdo é não estar preso. Porque esse é o Brasil que vocês se calam, que vocês aplaudem, que o seu chefe, o Wilsinho, o seu chefe ajudou a construir com o dinheirinho que ele ganha, né? O dinheiro suado que ele ganha sentado no sofá, fazendo trade no mercado financeiro. Absurdo, rapaz. Aí agora tá aí, chorando pitanga. Acabei de mostrar no de 2021. Suspenderam o Terça Livre desapareceu. Goste-se ou não, não precisa nem gostar do Alan dos Santos. Irmão, ele tem que ser justo. O tratamento para um tem que ser o tratamento para o outro. O tratamento para um tem que ser o tratamento para o outro. Então, se a notícia contra o judiciário tá machucando o judiciário, cadeia. Cadeia, no mínimo a tornozeleira e fecha o veículo jornalístico. Quando é com a turma do consórcio, aí vai aí, ó. A indignação da Folha, a indignação do Ilcinho e a indignação da Globo. O Marcelo Lins, defensor da censura, assim, de forma apta. Aí agora ele tá escandalizado. Escandalizado porque não tem ninguém preso. Ai, ai. 2 pesos e 2 medidas. Aqui, ó. Veja você que caso curioso, e eu começo logo dizendo que cabe recurso, portanto, essa decisão ainda não está decidida. Saiu essa primeira instância, uma condenação, mas como cabe recurso, me parece que tanto a jornalista quanto o jornal vão recorrer e estão no direito deles. O que estava em questão ali? Tinha saído um pouco antes uma matéria de âmbito nacional falando de salários altos no judiciário, né? Lembrando que isso foi em 2023, lembrando que hoje o teto do funcionalismo está ali em cerca de R$46 mil, e você bem lembrou, ela tinha ganho um pouco mais, aquela desembargadora ganhou um pouco mais de R$600 mil de salário naquele mês de 2023, abril de 2023. E foi isso que a repórter jornalista fez. Ela ficou curiosa com aquela matéria de âmbito nacional e falou, vamos olhar aqui para dentro do Rio Grande do Sul, vamos olhar para a nossa justiça aqui, vamos olhar para dentro dos maiores salários que a nossa justiça pagou neste mês especificamente. Não era ao longo do ano todo, não era ao longo da carreira da juíza, mas nesse mês, quem ganhou mais? E descobriu esse número grande. Descobriu isso sem cometer nenhum ato ilegal, sem difamar ninguém, sem perseguir ninguém. Ela foi lá, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, tem direito a você ver o contra-cheque do funcionalismo público, saber quanto que estão recebendo os funcionários públicos no seu estado. Foi lá, juntou
juntou o nome com o valor ganho naquele mês e fez uma matéria dizendo: esse foi o salário mais alto nesse mês pago a esta desembargadora. E, no entanto, a decisão da juíza, ela acaba colocando ali um caráter opinativo também na sua decisão, dizendo que, apesar da matéria não conter nenhuma inverdade, não ser uma difamação por si, ela acabava, pelo tom que adquire, dando a entender que, eventualmente, aquela juíza estava sendo colocada sob suspeição. Me parece que... Dá um pause aqui. Mesmo não mentindo, ele está achando ruim porque a juíza disse que, mesmo falando a verdade, tem um problema a mais, tem o tom. Bom, em 2022, quando estavam julgando lá a questão do filme da Brasil Paralelo, que falava da facada de Bolsonaro, eles também não vieram com essa história aí que o filme não é que tem fake news no que está sendo dito. É porque a forma como você coloca esses fatos não são mentirosos, mas pode gerar uma desordem informacional. Então, assim, eu não consigo entender porque o Marcelo Lins está chateado. Eu não consigo entender porque, assim, a minha chateação é que, cara, só uma multa de 600 mil? Só? Tá muito injusto. Tá muito pouco. A gente tem que achar alguém aí pra entrar como amigo da corte pra pedir pra dobrar a pena. O grupo RBS não é até ligado à Globo, eu acho, no final do dia. Não, tá muito pouco isso daí, pô. A turma só se indigna quando chega neles. Aí com eles, não, porque não fala demais? Não, porque não fez isso, porque não fez aquilo outro. Como se no Brasil, né? Tudo que acontecesse é porque alguém xingou, foi porque passando do ponto, foi porque, sabe, usou de ofensas. Ah, velho, Nossa. Essa gente é muito mentirosa. Vamos continuar aqui. Vai, Marcelo Lins. E esse caráter da decisão também é bastante opinativo. Na verdade, quem tem que fazer esse juízo de valor, quem teve que fazer, foi o leitor do jornal Zero Hora, a população gaúcha. Aí agora ele também tá chateado porque juízes estão fazendo juízo de valor, emitindo opinião. Isso não cabe ao juiz, não cabe! Agora que você diz isso, Marcelinho... Eu não vou continuar, não. Eu não vou continuar no final. Eu não vou continuar isso aqui, mano. Já tô com o saco cheio dele. Tem que dobrar a meta. Fechar o jornal e meter na cadeia. Não é assim que vocês tratam um bolsonarista? Ou então, ou trata todo mundo igual. Ou trata todo mundo igual. Os jornalistas da direita voltam a ter acesso às suas contas, poder realmente falar. Ou não dá. Tem que tratar todo mundo igual. Aí voltando ainda pra pauta de soberania, só pra gente falar umas besteirinhas de falar do Lula, a CNN tava ali ontem, rapaz. Os seus analistas falando, debatendo um assunto interessante, né? Presença de ONGs e como elas atuam no debate público. Você colocou aquele recorte falando, né? Lorival desenha como as ONGs no Brasil impactam o debate público. ONGs internacionais pautam as nacionais, que pautam políticos e jornalistas que vão, né, agir junto ao Ministério Público. Ou seja, é a hierarquia de fora para dentro. O que assusta é a normalidade como o tema é abordado, assim como a afirmação da diferença entre a FUNAI próxima dos índios e a FUNAI da Brasília ideológica. E ele está falando isso tudo no contexto, né, da proposta que neutraliza normas de fiscalização ambiental, que eu já mostro que a Marina disse. Mas veja só. Tem as organizações internacionais nesse debate brasileiro, afinal, Lorival? Elas entram no debate brasileiro por meio das ligações que elas têm com correntes políticas ambientalistas que estão presentes nesse governo, que estão presentes no Congresso. Elas influem bastante. Elas têm um bom trabalho na opinião pública, né? Elas têm uma ótima aceitação entre jornalistas, né? Principalmente jornalistas ambientalistas e outros, e elas conseguem emplacar na imprensa internacional e também na imprensa brasileira reportagens que criam alarde, criam preocupação e que também acabam influindo sobre o Ministério Público.
Ministério Público ou de forma direta, com contato direto com as ONGs internacionais, ou muitas vezes com as ONGs nacionais, que são financiadas por ONGs internacionais, ou que têm ligações técnicas, né, de subsídios, de inputs que recebem dessas ONGs internacionais. Essas ONGs têm uma ligação também com jornalistas que, por sua vez, trabalham muitas vezes em parceria com o Ministério Público. Uma reportagem é publicada para que, em seguida, um procurador ou um promotor Ofereça uma denúncia. adote uma medida. Então, a imprensa é usada, muitas vezes, para preparar o ambiente informacional para uma medida do Ministério Público, ou uma decisão de um juiz, ou uma operação policial também. E tudo isso tem um impacto muito grande sobre a reputação de empresas, de projetos, e também a ação do Ministério Público direto, que tem muito poder de parar um projeto, a execução de um projeto. E a própria FUNAI, por exemplo, ela também tem uma ligação muito forte com as ONGs e tal. E a FUNAI de Brasília, eu vi que o projeto prevê uma redução da participação da FUNAI, do envolvimento da FUNAI em certas decisões. A FUNAI de Brasília, ela pensa diferente dos agentes da FUNAI que estão em campo, porque a dor dos indígenas que desejam muitas vezes em projetos dentro de seus territórios, os agentes da FUNAI conhecem a dor dos indígenas, são muito mais solidários aos desejos dos indígenas do que a FUNAI em Brasília, que é muito mais ideológico. E eu vi que a mineração também vai ser facilitada o licenciamento, que é outro problema. Por que existe tanto garimpo ilegal no Brasil, com todos os problemas ambientais que isso traz? Porque o licenciamento só grandes empresas que conseguem fazer de projetos de mineração no Brasil. Então, o que me preocupa no Brasil são os maximalismos, sabe, William? Assim, de um lado, o maximalismo da lei, que torna tudo super difícil, burocrático e travado, e de outro lado, o maximalismo da ilegalidade também, né? O outro extremo, que são cumprir a lei, às vezes, é tão difícil que o crime compensa. Imagina acreditar que a lei é tão difícil de cumprir porque você está preocupado em proteger o meio ambiente. Imagina acreditar nisso, né? Uma lei que só as grandes empresas conseguem cumprir, né? Aquelas empresas que têm muito dinheiro para gastar com lobby. Rapaz, imagina acreditar. Imagine, você acreditar. Não, a gente tá fazendo isso aqui para proteger o meio ambiente. Ele fala, não, as ONGs pautam a imprensa que publicam notas. Ele tava comentando no Globo, né? Colocando aspas pro Observatório do Clima, aspas pro Greenpeace. O filho do Roberto Marinho era diretor da WWF. Perseguiu o Lourenço Carrasco e o Geraldo Luiz Lino para não publicar o livro Máfia Verde. Olha só, né? Meteram fantástico lá atrás dos caras. Tem até texto Olavo de Carvalho da época, se solidarizando na perseguição que o Lourenço e o Geraldo estavam sofrendo. Você vê que a prática não é nova. Aí, pegando ganho, né? Soberania nacional. Eu tô até feliz, rapaz. Como é que eu vou... Não tem como perder a fé no Brasil. Às vezes, por caminhos tortos, a gente pode conseguir libertar o Brasil das ONGs. Flexibilização do licenciamento ambiental é golpe de morte, diz a Marina Silva. Ave Maria. Ô, molezinha chata, viu? A ministra também afirmou que o projeto de flexibilização pode ser um tiro no pé para quem defende a sua aprovação. Por quê? Vamos ver, né? Citou acordo com a União Europeia para exportação de produtos como soja, carne, madeira, borracha, café e cacau. Segundo Marina Silva, um dos pilares para o acordo foi a política ambiental confiável do Brasil, ou seja, para você poder, né, exportar, você tem que adotar a minha lei. A minha lei, né? Imagine achar como Lourival que o maximalismo no Brasil é porque quer proteger o meio ambiente. Imagine. E não questões econômicas e benefícios para grupos seletos. Ah, Lourival. A mesma Marina Silva está muito preocupada, né, com o licenciamento ambiental. A mesma Marina Silva é a irmã. Isso daqui. Irmão... Ah, não, desculpa, Marina. Pensei que era... Me atrapalhei. Calma. Você é a ministra do irmão. Você é a ministra da pasta do irmão. Me perdoe. Perdoe pelo erro. Irmão de número 2 de Marina Silva levou concessão milionária do ICMBio. Concessão de Jericoacoara foi vencida por irmão do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente.
O edital para a concessão foi publicado pelo Instituto no Diário Oficial da União em setembro de 2023. O leilão ocorreu em janeiro de 2024 em evento na B3. Acelera, liberal, meu! O consórcio vencedor poderá explorar economicamente o fluxo de turistas no local, com a cobrança de ingresso para entrada em Jericoacoara. Cadê a turma que estava acusando o Bolsonaro de privatizar as praias? Que é um absurdo. Cadê, rapaz? Cadê vocês? Façam alguma coisa. O projeto prevê uma contrapartida de investimento de 116 milhões em infraestrutura no parque. A validade do acordo é 30 anos. 30 anos. O irmão do número 2 da Marina vai tomar conta para você, viu? Soberania nacional. Eu tô vendo. Isso, enquanto isso aqui acontece no Brasil, saídas de fundos ESG atingem recorde à medida que cresce a reação negativa ao investimento sustentável. O mundo vai acabando com a farsa que no Brasil não para de crescer. Investidores europeus retiram dinheiro do setor pela primeira vez, em sinal de que o ceticismo dos Estados Unidos em relação ao capitalismo woke está se espalhando. Olha os europeus aí, Marina. Olha os europeus aí. O castelo de areias dos fundos ESG caiu. Nesse ano já foram resgatados 8,6 bilhões de dólares dos fundos, sendo 1,2 bilhão dos europeus que detinham 84% dos fundos ESG no mundo. Além disso, 335 fundos mudaram seus nomes na Europa, incluindo 116 que abandonaram termos relacionados a ESG. Mas 94 fundos europeus foram liquidados ou fundidos, enquanto os Estados Unidos atingiram o nível trimestral recorde de 20. Enquanto isso, a CVM, a B3 e o Banco Central estão agarrados nessa agenda que representa o atraso do Brasil. E agora? Os caras que apoiam isso vão se demitir do governo? Não, óbvio que não. Aí agora de madrugada, Fernando Gabeira publicou um texto que é aquela típica pessoa que tá vendo tudo ruir e não sabe o que fazer porque ele é parte do problema. A marcha solitária do Estado sem controle. Gabeira tenta se colocar acima do bem e do mal para poder criticar todos os poderes da República. Congresso, Executivo e Judiciário. Mas acaba que a principal crítica eu acho que está no Judiciário, né? Nos últimos tempos, tenho a impressão de que o Estado brasileiro se libertou completamente das amarras sociais e navega livremente pelo oceano de seus próprios interesses. Aí ele fala que o Congresso é o lugar onde a liberdade de cuidar de si passou a ter maior dimensão. Para começar, temos o caso não resolvido das emendas. Não há controle social sobre elas, e em alguns casos, apenas a esperança de que no sistema de pesos contra pesos, o Supremo consiga frear o avanço dos congressistas. O próprio Judiciário, em certos momentos, também navega em águas turvas. É muito grande o número de altos funcionários da Justiça que ganham salários acima do teto. Há investigações sobre venda de sentenças no STJ e nos tribunais de Tocantins e Mato Grosso. Não se pode projetar no Supremo o papel de salvador. Sua atuação contra o golpe foi elogiada de um modo geral, mas logo alguns excessos surgiram a ponto de motivarem reportagens como o The Economist ou The New York Times. O contra-argumento é que esses órgãos comparam as versões da extrema-direita, mas não são precisamente simpáticos a essa corrente política. Não, a Economist é coisa porque eles comparam a narrativa da extrema-direita, né? Mas esses órgãos não gostam da extrema-direita. São portais, né? No mínimo, globalistas, liberais, neoliberais. Não cola, né, essa narrativa. Resta o executivo sem condições de estabelecer um equilíbrio. Também se debate com notícias de corrupção no INSS. Embora estejamos tratando de um processo antigo, fraco demais para confrontar o Congresso, independente do Supremo, no meu entender, está criada uma situação semelhante à anterior de 2013. Com a diferença de que as revoltas daquele ano se desdobraram numa experiência que terminou com a vitória de um suposto outsider em 2018. Bolsonaro se dizia contra tudo que está aí. Eu acho que ele continua sendo contra tudo isso que está aí, né? Tanto que todos vocês que estão aí odeiam ele. Eu acho que ele continua, né, bem coerente com o que ele defendia. Apesar dessa experiência traumática,
a possibilidade do aparecimento de outsiders nas campanhas eleitorais continua de pé. Que bom, né? A realidade é que marchamos para uma nova eleição presidencial num contexto de distância entre a sociedade e seus representantes. Grande parte dos deputados considera sua reeleição tranquila, com uma grande fatia do orçamento para garantir sua volta no longo prazo, é apenas um sintoma da crise, porque isso anuncia que no nível do Congresso não teremos novidades e o barco continuará seguindo suas rotas. E o presidente que surgir do processo terá força para impor sua posição? Vai remar a favor da corrente, na esperança modesta de preservar o poder? O único problema nesta aprazível viagem é o fato de que a sociedade é dinâmica e dificilmente vai aceitar essa pasmaceira ao longo dos anos. Em algum momento, um iceberg vai se colocar no caminho deste incontrolável barco estatal. Por enquanto, é difícil definir os contornos do desastre, mas a possibilidade de que aconteça aumenta na medida que o barco se distancia da costa, onde vivem as pessoas com seus problemas e sonhos. Eu acho que é o diagnóstico que tá todo mundo vendo. Tô tentando alertar. A cada editorial do Estadão, a cada texto opinativo do Globo, a cada comentário da Globo News que eles falam que o momento excepcional já passou, que é hora de corrigir a rota, que ainda há tempo, como disse, né, a frase ali do Mário Sabino, ainda há tempo, ainda há tempo. Cada uma vez é uma tentativa de tentar evitar o iceberg. Uma hora vai colapsar. Não tem como. Não tem como. E eu achei muito simbólico o Gabeira falar, né? Estamos numa situação semelhante à anterior de 2013. A galera tá por aqui, né? O brasileiro tá por aqui. E, assim, tá por diferentes motivos. Tem gente que tá por aqui pela questão da democracia, liberdade de expressão. O povão tá por aqui pelo preço das coisas. Tem gente que tá por aqui pela violência que assola o Brasil. Tá difícil, né? Tá difícil, rapaz, os tempos atuais. Nossa, cada vez mais difícil se manter no emprego. Você vê as empresas que trabalham aí não estão tão bem, né? Como estavam um dia já estiveram. Vai no supermercado, cada dia as coisas estão mais caras. E a coisa vai indo, vai indo, vai indo. E quer que o povo apanhe calado. Uma hora isso vai dar errado. Aí, pra gente falar rapidinho aqui do nosso coisa, não vai dar pra falar muita coisa. Pegando aqui o gancho, né? Do cenário que vem se colocando. A Dilma foi muito vaiada, né? No passado. Vaias são trilha sonora de uma crise sem fim. Tá falando dela do Lula na marcha dos prefeitos. Fragilidade de Lula diante de cenário adverso em que problemas se acumulam ficou evidente na marcha dos prefeitos. Não esqueça, Verinha, você e a empresa onde trabalha são cúmplices desse governo. E enquanto Lula é vaiado, olha só, Bolsonaro é ovacionado na marcha dos prefeitos um dia após Lula ser vaiado. Aí tu se pergunta, por que estão vaiando o Lula? Apoio do governo Lula após as enchentes do Rio Grande do Sul fica dezenas de bilhões abaixo do anunciado. A BBC fez um levantamento dizendo, a reportagem identificou valores inflados em ao menos 37 bilhões por medidas que nunca saíram do papel, além de valores possivelmente contabilizados de forma duplicada e divulgados sem detalhamento que permitisse que fossem checados. 37 bilhões a mais do que realmente é. Tudo uma farsa. Com apoio da Globo. Tudo uma grande farsa. Aí o governo que diz que vai vir, né? O governo progressista. Universidades federais à míngua. A restrição orçamentária imposta às universidades federais tem levado à adoção de uma série de cortes de despesas que comprometem o funcionamento e a reputação dessas instituições de ensino. Entre as ações implementadas por algumas delas estão suspensão de gastos com combustíveis, viagem, reposição de equipamentos e obras de manutenção predial, ainda o risco de faltar dinheiro de poucos meses até para o pagamento de funcionários terceirizados de segurança e limpeza. O básico. A promessa de Lula de implementar uma expansão universitária de excelência nunca passou disso, de uma promessa. Ademais, em claro sinal de que nunca se preocupou genuinamente com a formação de jovens estudantes, os governos lulopetistas jamais deram a devida atenção ao desenvolvimento de outros polos de ensino, como centros de ensino técnico profissional.
Para ser crível, o discurso progressista do governo federal, que se apresenta ao país como defensor da ciência, da educação e da inclusão social, precisa vir acompanhado de coerência orçamentária e administrativa. Não basta exaltar a importância da universidade pública para o país, um truísmo, se na prática Lula da Silva opera um estrangulamento financeiro que compromete aulas, interrompe pesquisas, prejudica a manutenção dos estudantes de baixa renda e ameaça a reputação institucional das universidades federais. Eu não vou conseguir falar tudo que eu quero disso daqui. Eu vou falar disso aqui do taxar de amanhã. Eu quero falar muita coisa. Eu quero só dar uma notícia aqui sobre a CPI do INSS. Tem muita coisa para falar sobre essa questão aí do taxade. Acredite. Tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Sobre o INSS, só quero falar isso aqui, ó. Alcolumbre convoca a sessão do Congresso para análise de vetos e requerimento da CPMI do INSS. O Rogério Marinho tinha dito ontem, né, sua matéria no Globo, sendo que como tinha confirmado, semana que vem, entre 27 e 28, agora perfil oficial do Senado e deixando claro aqui, ó, requerimento da CPMI do INSS. Requerimento da CPMI do INSS. Vamos ver, né? Vamos ver se vai sair. Aí, falando aqui rapidinho do INSS, Planalto analisa pesquisa sobre o impacto da crise para Lula. Só deve sair pesquisa mesmo para valer pública a partir do início do mês que vem, mas, segundo apurou a coluna, os números dos levantamentos apresentados mostram que a crise já reflete nas pesquisas. Com base nos resultados, a avaliação integrante do Planalto que o governo ainda tem espaço para trabalhar e reduzir os impactos do escândalo na imagem de Lula. Aí tá falando aqui que os resultados estariam dentro da média do esperado. Eu não sei o que é a média do esperado, né? Não sei se é muito, se é pouco, mas está na média do esperado. Lula minimiza pesquisas em reunião. Só perco em 26 para mim mesmo. Pronto. E aí ia tá aí firme e forte, trabalhando aí para ter todo mundo ao lado dele. Quer manter as legendas que o apoiaram no último pleito. Além disso, quer atrair para sua futura campanha partidos de centro como o MDB e até parlamentares filiados ao PL que seriam infiéis a Bolsonaro, sobretudo no Nordeste. Isso aí é o Lulinha. Aí tem uma coisa sobre a falência da esquerda que a gente comenta amanhã. Mas vamos ver, né? CPMI do INSS e, além do requerimento, quem será o relator? Não deixem, pelo amor de Deus, espero de coração que a turma direita não deixe que seja Tabata Amaral. Ela vai blindar os bancos, que tanto dão sustentação ao governo Lula. Enfim, vou mandar todos os vídeos que eu dei play, inclusive nosso companheiro Guga Chakra, novo bolsonarista do pedaço. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no canal, tem um Tony Valedo, tem um pênis na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. Vamos ver, né? Vamos ver se o Atlas brasileiro vai ganhar um capítulo para tratar, né, das sanções. Ainda no mês de maio, né? Vai ficar pro mês de junho. Mas parece que a confusão tá vindo aí, viu? Parece que a confusão tá vindo aí. Enfim, vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!